o Ministério Público é uma instituição essencial à entrega da justiça na sociedade, né? É o órgão a quem cabe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, enfim, dos maiores interesses da nossa sociedade. E para que essa defesa ela seja eficaz e efetiva, é preciso que o Ministério Público tenha uma autonomia organizacional e administrativa enquanto instituição, e especialmente que os seus membros eles gozem de uma mínima estabilidade e independência funcional. Não se combatem corruptos e criminosos com soldados acovardados, ameaçados e intimidados. A sociedade precisa entender urgentemente isso. Veja bem, a PEC número 5 de 2021, ela tramita com uma agilidade incomum para propostas dessa natureza, especialmente considerando a relevância do tema que ela aborda e se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, né, cujo processo legislativo é mais demorado, é mais rigoroso, mais complexo, justamente em razão da relevância dessas questões que são versadas na nossa Constituição. Só para se ter uma ideia, essa proposta ela teve início no dia 25 de março na Câmara dos Deputados e já em 4 de maio, isto é, algo em torno de 1 mês e 10 dias após o início, ela foi votada e absurdamente aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, de modo apressado, assodado e furando uma fila de várias outras proposições relevantes para a nossa sociedade, que estão em tramitação também na Câmara dos Deputados. Isso tudo após uma tentativa frustrada de aprovação dessa mesma proposta às 11 horas da noite do dia 28 de abril. Ou seja, enquanto a sociedade dormia e se vê em volta de um debate público a respeito de uma pandemia assoladora, os representantes do povo eles se aproveitam do desvio de foco do debate para tentar fazer valer a sua sanha de vingança contra o Ministério Público. Esse processo de retaliação por parte de corruptos, aliás, ele não é novidade na história do nosso país e da humanidade, o que gera para a gente uma reflexão de onde e por que tanta pressa em mudar a sistemática de punição de membros do Ministério Público. Quem acompanhou o que aconteceu na Itália conhece o filme da reação da corrupção. 1. Mudança na legislação ou na jurisprudência. 2. Demonização de procuradores e juízes. E 3. Tentativa de sequestro da narrativa e de cooptação da imprensa para mudar os fatos e recontar a história. O fato é que essa proposta de emenda à Constituição não aponta qualquer indício de ineficácia ou insuficiência do controle disciplinar que já é exercido pelo CNMP sobre promotores e procuradores. A justificativa absurda e obscura, no meu modo de ver, é de, abre aspas, eliminar uma certa sensação de impunidade em relação aos membros do MP. Mas aí eu pergunto, onde está essa sensação de impunidade contra os membros do Ministério Público? Quem é que sente? São cidadãos cumpridores dos seus deveres ou são os próprios criminosos e corruptos que não aceitam ser investigados, que não aceitam ter uma instituição forte no seu encalço? Na Itália, a corrupção conquistou a impunidade. Aqui entre nós ela quer mais. Ela quer vingança. Quer ir atrás dos procuradores e dos juízes que ousaram enfrentá-la, para que ninguém nunca mais tenha a coragem de fazê-lo. No Brasil, hoje, nós temos os que não querem ser punidos, o que é um sentimento humano e compreensível. Mas temos um lote muito pior, presidente, que é o dos que não querem ficar honestos nem daqui para frente e gostariam que tudo continuasse como sempre,
O que essa PEC da retaliação consagra, na verdade, é uma verdadeira, ampla e absurda inversão de valores, né? Como se aqueles que investigam e trabalham pelo justo é que devessem ser punidos e sancionados, e não o contrário. E ainda, como se a legislação ela já não contivesse instrumentos suficientes para punir promotores e procuradores que desviam-se dos seus caminhos. Essa PEC, aliás, no final das contas, ela atribui ao CNMP a pecha de corrupto e prevaricador, quando a gente sabe que esses atributos eles não cabem àquele órgão colegiado. A corrupção no Brasil, aliás, ela já conseguiu fazer valer algumas amarras suficientes para garantir que a gritante maioria das ilicitudes, atos de improbidade ou crimes de corrupção, entre outros, eles fiquem acobertados. Hoje em dia, polícias e membros do Ministério Público, eles estão restritos basicamente à requisição de documentos e oitiva de testemunha. Qualquer outra diligência mais incisiva e mais profícua para a investigação, como é o caso de interceptações telefônicas e das quebras de sigilo, elas devem ser solicitadas ao Poder Judiciário, que é quem vai decidir sobre a conveniência, adequação e necessidade dessas medidas. O que a gente vive hoje, na verdade, é um tempo em que pouco ou nada é possível contra criminosos e corruptos. Mas muito ou quase tudo é possível contra a sociedade. Inclusive intimidar aqueles que fazem da defesa da sociedade uma verdadeira profissão de fé. Como já disse um sábio, o silêncio dos bons engrandece o grito dos maus, dos corruptos, dos desonestos, dos pobres de caráter e dos pobres de ética. Mas o que é o silêncio, senão um dos grandes males da nossa sociedade em tempos atuais, em tempos de constantes ataques à democracia e àqueles que a defendem? Certamente, onde há promotores e procuradores independentes, há sempre um ombro amigo para o pobre, um servo da justiça, né? Uma alma dedicada à sociedade e uma porta fechada para a criminalidade, especialmente. O Ministério Público, esse mesmo que tanto luta e faz pela sociedade, agora precisa ser defendido.